Oi, pessoal de 81. Vamos dar continuidade ao nosso tema e a última parte, então, sobre a África. Eu começo com essa imagem ali para vocês e uma pergunta: a África pobre ou empobrecida? É um questionamento que eu deixo, que eu faço para vocês. A gente sabe que o continente, no seu geral, é um continente pobre e subdesenvolvido, com baixos índices econômicos, tá? E aí a questão de ser pobre ou empobrecida, uma questão histórica que a gente pode ver é que os norte-americanos, basicamente os Estados Unidos e o continente europeu, os países europeus, retiraram da África as seus grandes minerais, grandes riquezas. Então a África é um continente empobrecido e não pobre, porque teria muitas riquezas se pudesse permanecer para eles, né? Mas não foi o que aconteceu historicamente. Ele foi retirado os seus recursos, assim como fizeram com o nosso país. Pessoal, existem alguns países na África que têm um desenvolvimento maior, tá? Dentro do continente, que aí nós temos o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia e o Egito, que estão bem ao norte do continente africano, perto, próximo, beiram o mar Mediterrâneo, além da África do Sul, que fica ao sul do continente africano, que aí é uma questão da própria colonização inglesa, que foi diferente naquele país, tá? Os indicadores sociais africanos, pessoal, não são indicadores sociais positivos, tá? Temos uma taxa de analfabetismo de 40%. O que significa isso? Que 40% da população não sabe ler nem escrever. Isso é um índice altíssimo. No Brasil, a gente tem 5% da população que não sabe ler e escrever, que já é alto. Imagina 40%. Taxa de mortalidade infantil são 32 mortes a cada 1.000 nascidas vivas de crianças, né, antes de completar 1 ano de idade. Expectativa de vida média de 55 anos, ou seja, quanto tempo um africano pode viver, né? É uma média, pessoal, não quer dizer que todos vivam até essa idade, é apenas uma média, mas apenas 55 anos. Aqui no Brasil nós temos uma expectativa de vida de 76 anos hoje. Então, os indicadores sociais são extremamente baixos no país. Por que isso ocorre, gente, esses indicadores sociais baixos? A gente tem má distribuição dos recursos, corrupção dos governos, subnutrição, fome, guerra civil. Tá? Então, existem alguns problemas principais que eu deixei aqui para vocês do continente. A primeira deles é a fome, tá? A fome que a população passa, as epidemias, e a principal delas é a epidemia de AIDS, que está incontrolável no continente. A gente sabe que AIDS não tem cura, e conflitos armados e guerras civis entre tribos. E isso, gente, é fruto do processo de colonização, onde, como a gente conversou na aula anterior, os europeus simplesmente dividiram o território africano e colocaram tribos rivais dentro do mesmo território. E aí acaba tendo essas guerras civis ainda hoje. Na África, nós temos duas religiões que predominam: o islamismo, cerca de 40% da população, e os católicos, 15%. E depois disso, inúmeros cultos diferenciados africanos das tribos da África. E as línguas mais faladas são aquelas dos próprios colonizadores. Então, o inglês, o francês, o árabe e o português, além da língua africana, que aí cada tribo tem a sua linguagem, tá? Outros dados que eu deixo para vocês aqui, que a renda per capita, que é a renda por pessoa, é de $850 ao ano. Façam o cálculo em casa de quanto que isso dá por mês. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que corresponde a todo o dinheiro que existe, tá? É de 1% no PIB mundial, tá? Ou seja, todo o continente africano tem 1% do dinheiro do mundo todo. Para a gente ter um comparativo, os Estados Unidos é dono de 25% do PIB do mundo todo, ou seja, 25% do dinheiro do mundo inteiro está nos Estados Unidos, tá?
E aí, 1% do dinheiro do mundo todo está no continente africano, que é formado por 54 países. Para a gente perceber a disparidade que nós temos e o quão pobre e empobrecido o continente africano é. Grande parte desses países da África, ele tem parques industriais pouco desenvolvidos, eles têm uma industrialização fraca, né? Vivem basicamente da agricultura, tá? A maioria da população vive na área rural, 63% da população vive na área rural e 37% das pessoas que moram, então, nas cidades. Existe um bloco econômico na África, que é o SADC, que comporta os países que ficam ao sul do continente africano. E nós temos ainda, então, além da agricultura, que é bastante forte no continente, que é o setor primário, também destaca-se dentro do setor primário a exploração de recursos minerais. Podemos falar então do ouro e do diamante. Só que essa exploração é feita por multinacionais e grande parte dessa renda acaba indo para os países da Europa ou para essas grandes empresas. Então, acaba não tendo retorno para o próprio continente. E para finalizar, gente, as cidades mais populosas, ou seja, com o maior número de pessoas, a gente tem Lagos, que fica na Nigéria e que inclusive não é a capital, que geralmente é a capital, é a cidade mais populosa, Cairo, no Egito, Kinshasa, na República Democrática do Congo, Khartoum, que fica em Sudão, Joanesburgo, na África do Sul, e Gizé, que fica no Egito e também não é a capital é Cairo. Então essas são as cidades com maior número de população. Ok? Um abração a todos, até a próxima!